Olá, graça e a paz a todos. Daremos continuidade à sequência de sermões na carta aos Romanos, no capítulo 9, e hoje iremos expor Romanos 9, do versículo 19 ao versículo 29, que vai falar sobre vasos de ira e vasos de misericórdia, ou seja, diferentemente da visão que a maioria do evangelicalismo brasileiro tem em relação à soteriologia, a doutrina da salvação, aqui Paulo ele diz que Deus ele escolhe os vasos de misericórdia. Paulo se refere a indivíduos que Deus escolhe para a salvação, e vasos de ira são indivíduos que Deus escolhe para a perdição eterna. Eu disse que essa visão paulina é diferente da maioria da visão do evangelicalismo brasileiro, porque geralmente as pessoas entendem que o ser humano ele vai, através do seu livre-arbítrio, escolher Deus e, através do seu livre-arbítrio, rejeitar a Deus. E nesse sermão eu vou enfatizar mais a questão da rejeição por parte de Deus para com o indivíduo, do que necessariamente os vasos de misericórdia. Vamos tratar acerca da soberania de Deus e a responsabilidade do indivíduo que é rejeitado por ele. O indivíduo é rejeitado por Deus, ainda assim o indivíduo ele é responsável. Estarei com a graça de Deus assim, ele permitindo, indo a Vespasiano, na Igreja Presbiteriana do Brasil, onde também tratarei desse tema, soberania de Deus e a responsabilidade daqueles que se perdem, daqueles que encararão um juízo eterno. Sem mais demora, vamos ler Romanos capítulo 9, versículo 19 ao 20. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez? Por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e o outro vaso para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre judeus, mas também dentre os gentios, assim como também diz em Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhe disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filho do Deus vivo. Mas, relativamente a Israel, dele clama Isaías. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve, como Isaías já disse. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Pois bem, fazendo observação rápida no contexto que se passou, no versículo 1 ao 5, o apóstolo Paulo, ele sabendo, Cristo revelando para ele que Deus tinha rejeitado a nação de Israel quanto um povo étnico, a grosso modo, ele ainda nutria dentro dele um sentimento de tristeza, um sentimento exacerbado de pesar pelos seus compatriotas, tanto que no versículo 2 ele diz, tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Ou seja, Paulo, sabendo da rejeição do povo de Israel,
ele diz que o coração é engravidado por um enorme pesar. Porque o povo de Israel, e Paulo era da descendência da tribo de Benjamim, um povo que recebeu tantos bens da parte de Deus, esse povo, na hora de aceitar progressivamente o que foi dado ao longo do Antigo Testamento, agora na hora de consumar isso, que é com a vinda de Jesus Cristo, o povo de Israel rejeita, a grosso modo, o Messias. E Paulo diz que havia uma incessante dor no seu coração. Versículo 3. Porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Então o apóstolo Paulo ele diz que está extremamente triste pelos seus irmãos, e essa dor é contínua, essa dor ela não cessa. E aí no versículo 4, Paulo expande aí a questão ou o motivo da sua tristeza. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória. E aí ele continua, as alianças, a legislação, o culto, as promessas. E ele continua no 5, deles são os patriarcas, e deles descende Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Por que Paulo aqui, ele está engravidado dessa tristeza? Paulo, ele usa uma espécie de hipérbole aqui, porque ele diz, olha, se possível, eu iria para o inferno, por amor aos meus irmãos que rejeitaram a Cristo. Paulo usa o termo anátema. Anátema é maldito. Uma pessoa obstinadamente, durante sua trajetória nessa vida, se esse indivíduo, ele continua sendo anátema, maldito diante de Deus em toda a sua vida, o destino é o inferno. Mas Paulo aqui, ele diz, olha, se possível, eu perderia a salvação, coisa que não é possível, né? Romanos capítulo 8, o tema central da exposição paulina é a certeza da salvação. Mas Paulo diz, olha, se fosse possível, eu me tornaria permanentemente perdido por amor aos meus compatriotas que receberam tantos bens que eu acabei de citar aqui no versículo 4 e 5. Porque Paulo ele parte de uma premissa que Deus rejeitou o povo de Israel. Mas quando vai para o versículo 6, do 6 ao 8, o apóstolo Paulo ele vai dizer que Deus ele não descumpre a promessa com o povo de Israel, porque sabemos que não há sombra de variação no caráter de Deus, que ele é imutável. A Escritura inteira ensina isso. Mas se Deus ele não muda de ideia, ele não volta atrás naquilo que decreta, por que ele rejeitou o povo de Israel se houve alianças, se houve legislação, culto, promessa dele, dos povos de Israel vieram os patriarcas, o próprio Cristo, se no Antigo Testamento era a nação eleita, separada, sacerdócio santo, propriedade exclusiva de Deus, por que Deus agora ele rejeita? E aí Paulo vai usar a seguinte argumentação, no versículo 6, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamado a tua descendência. Isso é uma citação de Paulo em Gênesis 21. Paulo aqui ele pega a palavra israelita e espiritualiza ela. Ele está dizendo que o verdadeiro israelita, e lá em Romanos 2 nós vimos nas nossas exposições aqui, que Paulo vai dizer que o verdadeiro judeu não é o que é exterior. A verdadeira circuncisão é o nascer de novo. Então o verdadeiro israelita não é necessariamente descendente de Abraão, mas é aquele que crê pela fé. O que está por detrás aqui é a doutrina da justificação pela fé. O judeu ele é rejeitado porque ele rejeita o meio que Deus escolheu de salvação. E esse meio é crendo pela fé em Cristo. Paulo vai abordar isso do versículo 6 ao versículo 8. Do versículo 9 ao versículo 13, o apóstolo Paulo ele vai ir lá na estante de personagens importantíssimos para o povo de Israel. E ele vai falar de Ismael e Isaque, Jacó e Isaú. Ele pega aqui os patriarcas e diz que Deus ele escolhe para ser vaso de misericórdia Isaque e não escolhe Ismael. Aqui está dizendo que desde o ventre, como vimos com detalhe, Deus ele ama Jacó,
e aborrece com Esaú. O termo aborrecer aqui, no original, é odiar, é perseguir com ódio. Que desde o ventre, ainda um embrião, um feto, que sequer tem noção da própria existência, foi rejeitado por Deus. Mas por que isso? Versículo 11, e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem e o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição, aqui é o motivo porque Deus escolhe no ventre, aqui é o motivo, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Ou seja, tanto o fato de escolher o indivíduo para a salvação, para um ministério, antes de que esse indivíduo fosse formado, Deus o escolhe. Ou Deus o rejeita. Então, aqui, Paulo trata de coisas duríssimas. Ele está dizendo que dentro de Israel há um Israel. E aí, aplicando a nós, hoje, ao redor do mundo, dentro da igreja de Cristo, há uma igreja de Cristo, porque há falsos no meio do povo de Deus, que Deus rejeita. Há verdadeiros no meio do povo de Deus, que Deus escolhe. Sempre foi assim. Então aquela ideia de que dois estão no campo e o que foi deixado é porque esse o rejeitou a salvação, rejeitou a Deus, é um paradoxo. É e não é. O indivíduo ele vai para o inferno porque ele rejeita a salvação, a responsabilidade dele. Mas ele rejeitou porque Deus não deu condição mental para que quando o evangelho chegou no seu ouvido, o Espírito de Deus não levou o coração, assim levando ao verdadeiro arrependimento. Partindo dessa premissa, levanta aqui uma questão. Por que Deus se queixa se uma pessoa não crê nele, se ele rejeita quem ele quer? É esse questionamento que nós veremos no sermão, a questão da rejeição. Se Deus rejeita esse indivíduo, ele poderia, no caso, se queixar contra Deus. O Senhor me rejeitou, porque o Senhor está se queixando de mim. E nós vamos ver, desde o Antigo Testamento, o povo, 40 anos no deserto, Deus sempre se queixando da desobediência desse povo. O povo vai para a terra de Canaã e Deus continua se queixando da resistência desse povo. O tempo todo Deus se queixando desse povo. Mas também nós vemos o próprio Moisés dizendo que Deus ele não deu uma predisposição para o povo de Israel não escolher o caminho da bênção. Moisés, Deus dizendo, há dois caminhos diante de vós, escolha o caminho certo para que não leve vocês à perdição. E o povo de Israel escolhe o caminho errado, mas ainda assim é porque Deus não deu uma disposição mental, espiritual, ética, moral, para que esse povo escolhesse o caminho da bênção, e assim escolhendo o caminho da maldição. Então, pode o homem se queixar se Deus o rejeita? E aí, se Deus rejeita o indivíduo, automaticamente o indivíduo vai rejeitar Deus de volta. Versículo 19. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Porque quem jamais resistiu à sua vontade? Paulo, ele continua aqui usando aquele método grego diatribe. Paulo, ele cria um amigo imaginário, uma pessoa, um debatedor imaginário, e esse debatedor imaginário começa a questionar Paulo para que o próprio apóstolo responda. Então aqui é um sistema retórico. Por que tu queixas, ó Deus, se você me rejeitou? Porque Paulo primeiro ele diz, olha, a injustiça da parte de Deus por ele escolher um para a perdição e o outro para a salvação. E aí Paulo ele não procura responder necessariamente a pergunta, mas Paulo ele vai corrigir o questionador. Paulo diz, de forma nenhuma, não há injustiça. Quem é a criatura para questionar alguma coisa contra o Criador? E agora surge essa nova queixa. Por que o Senhor ainda reclama daquele que rejeita o Senhor, se o Senhor é que o rejeitou primeiro? Então Paulo cria esse amigo imaginário para poder responder, para que os ouvintes de Paulo na igreja, na capital do Império Romano, pudessem entender essa questão da rejeição de Deus no processo soteriológico. O fato é que Deus sempre se queixou da nação de Israel, como eu disse, durante os 40 anos no deserto, durante a estadia do povo na terra de Canaã. Por 2 vezes Deus quis
destruir esse povo no deserto por causa disso. Como eu disse, na terra de Canaã, Deus envia profetas, e esses profetas, em nome de Deus, direcionados por Deus, se queixa do povo, falando em nome de Deus, se queixando da incredulidade desse povo. No início, né, dos escritos do profeta Isaías, nós vemos Deus se queixando. Né? Ele vai dizer, até o animal conhece a vontade do seu dono. E esse povo com coração duro desconhece, ou seja, conhecendo a minha lei, ainda assim me desobedecem. Isaías, no início do seu livro, ele usa dessa analogia. Não só Isaías, Jeremias, Amós, Ageu, Zacarias, Malaquias, todos os profetas, maiores e menores, usados por Deus, queixam do povo dessa incredulidade. Deus sempre se queixou do povo de Israel por esse povo não o obedecer. É justo Deus reclamar? Aqui fica a questão. Afinal, ele escolheu quem iria o aceitar e quem iria o rejeitar. Se ele escolheu Jacó, por que ele se queixa de Esaú? Se ele rejeitou o faraó, por que aqui no texto Paulo nos ensina que ele se queixa de faraó? Aqui nós vemos a doutrina da soberania de Deus, né, com muita clareza, e essa doutrina mexe com as nossas emoções. Isso é um fato, porque infelizmente a sã doutrina, a doutrina verdadeira, ela é muito pouco ensinada. Enquanto o antropocentrismo, o humanismo, a teologia coach, a psicologia, a cada vez que passa no Brasil, vem substituindo a sã doutrina, o verdadeiro evangelho. Então, a doutrina da soberania de Deus, vista aqui em Romanos 9, vai de fato mexer, né, com as nossas estruturas. Desde o início da carta, Paulo vai, de certa forma, defender a justiça de Deus. Sempre ele fala, Deus é injusto? Não, de forma nenhuma. A resposta de Paulo é que ela pode ser dividida, né, para ficar mais fácil, em 3 partes. Primeiro, Deus faz o que quer com as suas criaturas. Deus faz tudo para a sua própria glória. Ele não divide sua glória com ninguém, por isso ele faz o que quer, né, com aquilo que criou. E terceiro, por Deus ser soberano na sua escolha, Israel tem a extrema responsabilidade pelos seus atos. Aqui nós tratamos o povo de Israel, a rejeição do povo de Israel, Deus fazendo vasos de rejeição, vasos de ira para perdição, e aí a gente amplia isso, igual Paulo também faz no início da carta, Romanos 1, até meados de Romanos 3, Paulo fala sobre a perdição tanto de judeu quanto de gentios. Então, vasos da ira de Deus e vasos de misericórdia, aqui Paulo se referindo ao povo de Israel, a gente amplia também a qualquer indivíduo vivendo em qualquer geração. Deus é que escolhe o indivíduo e Deus é quem rejeita. Não é somente com o povo de Israel, mas com toda a raça humana. Vamos aqui então à primeira resposta. Isso vai do versículo 20 ao 21. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez? Por que tu me fizestes assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Paulo aqui ele vai enfatizar, como no supracitado eu disse, a presunção do questionador. Paulo não procura aqui explicar toda uma epistemologia, porque Deus ele rejeita ou não. Ele simplesmente aqui vai questionar, vai corrigir aquele que questiona e o repreende. Ao invés de responder a pergunta, Paulo vai repreender o questionador. Paulo aqui, irmãos, que fique claro, ele não está nos proibindo de fazer perguntas para Deus. Nossos momentos de oração, de reflexão, nós começamos a perguntar as coisas para Deus. Mas aqui, Paulo ele vai corrigir o comportamento de quem pergunta. Ou seja, a pessoa está questionando o meio que Deus resolve de governar as coisas. Paulo está corrigindo aqui aquela pessoa que não concorda com o meio que Deus escolhe para a salvação, justificação pela fé, e ele escolhe e rejeita.
E como nos nossos dias, a maioria dos cristãos rejeitam a doutrina da eleição, a soberania de Deus. Eles dizem, Deus é soberano, mas Deus é soberano para tudo, mas quando Deus quer salvar, Deus não pode ser soberano, ele não pode ele escolher e ele rejeitar. E Paulo questiona aqui esse tipo de pergunta. Mas por que Deus escolhe e rejeita? Eu não aceito. Em seguida, Paulo usa um exemplo aqui, né, para ilustrar a presunção do questionador diante de Deus. Paulo vai falar aqui do objeto e o seu criador. Está na parte B do versículo 20, porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que tu me fizestes assim? Na verdade, o apóstolo Paulo aqui, ele está citando Isaías 45:9. É fantástico a forma que o apóstolo Paulo, ele amarra todo o seu pensamento que ele recebe do próprio Cristo, de tudo que ensina, 21 epístola, 13 de autoria do apóstolo, e como que Paulo ele vai amarrar toda a escritura do Novo Testamento com a escritura do Antigo Testamento. Isaías ele vai usar o mesmo exemplo que Paulo usa aqui, quando os judeus estavam questionando as atitudes aqui para com Deus. Né? Deus ele vai usar um rei que não é judeu, Ciro, e o povo começa a questionar o meio com que Deus escolhe para governar aquilo que lhe apraz. O texto bíblico diz assim, ai daquele que contende com seu Criador. Não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma, que fares? A tua obra não te alça. Olha só, Deus agindo de uma determinada forma. O profeta Isaías registra e o povo ele vai questionar. O profeta, assim como Paulo, não aceita a ideia do homem olhar para o Criador, todo-poderoso, soberano, e questionar da forma com que Deus ele age, da forma com que Deus governa o mundo. Isaías 18, Jeremias 18 vai usar a mesma analogia. O oleiro faz do barro, do indivíduo, o que lhe bem parece ser correto. Nós não podemos ficar questionando a forma que Deus ele governa. Deus ele faz tudo quanto lhe apraz, porque a vontade de Deus, segundo o apóstolo Paulo, e assim nós cremos que é a palavra de Deus em Romanos 12, versículo 2, que a vontade de Deus ele é boa, perfeita e agradável. E nós não podemos conformar com uma mente que se rebela contra Deus, mas temos que conformar com a forma perfeita com que Deus faz. Agora aqui em Jeremias 18:6, o profeta diz, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Soberania, amados. Deus ele pega da mesma humanidade, a expressão que Paulo usa aqui, da mesma massa, e ele faz vaso de honra e vaso de desonra. E aí Deus questiona, ó casa de Israel, não posso eu fazer o que quero com as minhas poderosas mãos? Paulo está usando a mesma analogia que os profetas sempre usaram. Quando o povo de Israel, eles começavam a questionar a Deus. Quando a carta de Paulo foi lida na igreja de Roma, porque Paulo escreve essa carta aproximadamente no ano 56 depois de Cristo, ele estava em Corinto, e ele estava recolhendo ofertas para levar para a igreja de Jerusalém, que estava enfrentando uma grande seca, cumprindo a profecia do profeta Ágabo. E aí ele tinha um impasse, ou ele ia pessoalmente e levava essa carta para a igreja de Roma, ou ele voltava para a igreja de Jerusalém. E ele resolve voltar para a igreja de Jerusalém e confia a uma irmã, uma cooperadora da igreja de Sincreia, para levar essa carta para Roma. E Paulo sabia que quando essas coisas duras acerca da soberania de Deus fosse lida, ensinada e chegasse aos ouvidos dos irmãos da igreja de Roma, eles iriam questionar. Quase a metade da igreja de Roma era composta de judeus, um pouco mais da metade de romanos. E quando eles ouvissem palavras tão duras, eles iriam questionar. É por isso que Paulo ele cria esse amigo imaginário, ele mesmo questiona a si,
para que ele mesmo responda. E ele usa as mesmas palavras, o mesmo comportamento dos profetas. Quem és tu, ó vaso, para falar alguma coisa contra o oleiro? Ó casa de Israel, por que tu queixas se eu faço o que quero com as minhas poderosas mãos? Então, antes da resposta, Paulo corrige o comportamento aqui do questionador. Em seguida, Paulo declara sobre esse direito que Deus tem de tratar a humanidade como ele quer. No versículo 21, ou não tem direito sobre a massa, para o mesmo barro fazer um vaso para honra e o outro vaso para desonra. A chave aqui, amados, para entendermos essa questão, né, de não acharmos de forma pecaminosa que há injustiça da parte de Deus, é a expressão do mesmo barro. Aqui, nós reformados, infralapsarianos, nós somos aqueles que acreditam que o único momento em que o homem teve, de fato, o livre-arbítrio foi no Éden. A teologia reformada, mediante os nossos símbolos de fé, a Confissão de Fé de Westminster, para exemplificar, vai tratar acerca do pacto das obras. No único momento em que Deus ele faz um pacto com o homem que depende exclusivamente do homem, esse acordo vingar ou não é no pacto das obras. O momento em que, segundo Berkoff, Adão e Eva tinham verdade, justiça e conhecimento perfeitos. Ali, diferente de Romanos capítulo 7, que no versículo 15, Paulo se coloca na condição de um judeu, não salvo, não justificado pela fé, que acaba de receber os 10 mandamentos, e aí ele percebe que quando ele tenta fazer o bem que está nos 10 mandamentos, ele não consegue. E aí ele diz, olha, por que eu não consigo executar aquilo que é bom, a lei de Deus? Versículo 17, Paulo responde, porque o pecado que habita em mim não permite. Herado de Roterdã de Cunha, a ideia de que livre-arbítrio é o indivíduo tomar uma decisão e não ser coagido por nada. E antes da queda, nós sabemos que quando o mal, o diabo, instrumentalizando a serpente, ele não obriga Eva a comer a fruta. Não há ali uma forma de coagir, de obrigar Eva a comer. Ele tenta manipular e manipula. Ele vai na persuasão, ele convence, não por força. E aí Eva, por livre e espontânea vontade, porque ela tinha no seu ser, na sua natureza antes da queda, a justiça, a verdade e a sanidade perfeita. De fato, ali Deus também não intervém e não proíbe. Então a única ação na história da humanidade em que o homem, diante do mal, ele tinha o poder de dizer, eu não vou fazer isso. Então é por isso que nós entendemos que no Éden, foi o exato momento exclusivo e o único momento que o homem tem o livre-arbítrio. Então quando Paulo fala que, olha, do mesmo barro, ele está querendo dizer, da mesma humanidade caída. Olha que interessante, Romanos, capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Do mesmo barro, Deus forma homens para salvação e homens para perdição. Que barro é esse? Da mesma humanidade caída. Amados, quem é responsável pelo pecado entrar no mundo, depravar a humanidade em toda a sua existencialidade e levar o homem para o inferno, é o próprio homem. Deus não criou dois indivíduos programados para cair. É o que nós infralapsarianos acreditamos no Éden. Se Deus não tivesse enviado o seu Filho, o Cristo, o ungido, para nos justificar, se não tivesse havido a propiciação, a substituição de Cristo no nosso lugar, todos os homens seriam vasos de ira para o inferno. Não haveria salvação, não haveria o eleito, não haveria os eleitos. Porque quem é responsável pelo pecado entrar no mundo e levar a humanidade para o inferno é o homem. Tanto que Romanos 5, Adão é chamado, a porta, é considerado a porta do pecado entrar no mundo. O primeiro Adão vem em pecado e Cristo é o segundo Adão que vem a justificação para muitos.
Então, do mesmo barro, ou seja, da mesma humanidade caída, e essa humanidade é responsável por esse pecado, pela vida depravada, e isso levando ao inferno, né? Adão é considerado pela teologia reformada de um representante federal, a humanidade inteira cai em Adão. Então, da mesma humanidade caída, e ela é responsável por isso, Deus faz vaso para honra e vaso para desonra. É o que João Calvino vai dizer, que Deus não lança ninguém no inferno, ele tira alguns de lá. A humanidade caída, né? Capítulo 1, 2, 3 de Romanos, nós vimos aqui por longas, densas, sublimes exposições, Paulo vai falar sobre a responsabilidade de toda a humanidade na queda. Do mesmo barro, vaso para honra e vaso para desonra. E aqui nós temos duas linhas de pensamento, né, que é o universalismo, que é a ideia de que se todos caíram em Adão, todo indivíduo será salvo. Essa ideia não é teologia, isso é filosofia secular. Nem o arminianismo acredita nisso, mas ainda assim o arminianismo é um erro grotesco de interpretação, porque não aceita que Deus escolhe o indivíduo, né? Os arminianos, eles agem como o povo de Israel agia, e aí eu corrijo os arminianos aqui, como os profetas, vimos aqui, né, a leitura de alguns profetas, Isaías, Jeremias, dizendo: ó casa de Israel, não pode o Criador, o oleiro, fazer o que quer com o barro? Então nós viramos para os arminianos aqui em Romanos 9 e dizemos, né, ó arminianos, como o apóstolo Paulo está dizendo, Deus não pode fazer vaso para honra e vaso para desonra. Então tanto o universalismo, filosofia secular, quanto arminianismo, teologia cristã, mas que erra de forma grotesca. Paulo aqui, ele não para. Ele vai nos mostrar que Deus ele vai exercer com muita harmonia o direito de Criador, de Senhor, soberano, de maneira justa e correta, governar o mundo da forma que lhe apraz, inclusive a matéria de salvação. Segundo ponto, está aqui do versículo 22 ao 23. Paulo ele vai na mesma linha. Deus faz tudo para a sua glória, quando preparou vasos para salvação e vasos para perdição. E aqui está dizendo que ele vai suportar aqui com muita longanimidade esses vasos de ira. Vamos ler versículo 22 ao 23. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Interessante que de antemão aqui nós já estudamos isso em Romanos 8, dos 28 ao 30, né? Nos conhece, nos chama, nos predestina. Isso no Kairos, no tempo dele, lá antes de ter criado qualquer coisa. E aí nesse plano histórico vem Cristo, e aí ele vai nos justificar, ele vai nos santificar e ele vai nos glorificar. Então Deus vai fazer isso para a sua própria glória. Quando Deus ele busca a sua própria glória, é algo normal e isso é próprio da própria natureza de Deus. Porque só merece a verdadeira glória, exclusiva glória, aquele que é perfeito. O único ser que de fato tem livre-arbítrio, que ninguém impede o seu intento, é Deus. E tudo que ele faz é bom, perfeito e agradável. Então ele é, por natureza, merecedor dessa glória. Não existe nada de anormal nisso. Achar que Deus não tem o direito de fazer o que quer com a sua criatura é não reconhecer a soberania de Deus. Ele é glorificado nos que ele escolhe salvar. E ele é glorificado naqueles que ele escolhe rejeitar. De forma nenhuma, nós, quanto cristãos, segundo Paulo em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15, nós que discernimos as coisas espirituais porque nós temos a mente de Cristo, como que a mente vai se rebelar contra ela mesma? Porque a mente que está em nós agora é a mente de Cristo. Se em contrapartida eu discerno as coisas espirituais porque a mente de Cristo está em mim e eu não vou rebelar contra Deus, enquanto a sua forma de governo prescrito na Escritura, lá no versículo 14 diz que já o homem carnal, o homem natural, que é qualquer indivíduo que não foi salvo por Cristo, já nasce na condição de pecador, está debaixo da lei, sendo condenado por ela todos os dias da sua vida, se Cristo não o escolher. A mente desse homem, as coisas de Deus é loucura. Então, achar que Deus não é soberano de rejeitar quem Ele quer,
é dizer que Deus está errado, é dizer que Deus ele não é perfeito, é não dar a devida honra e glória para o nome de Deus. Mais inteligentes, pessoas mais inteligentes do que eu, mais inteligentes do que nós, pessoas com um intelecto superdotado, que falam melhor do que nós, eles reconhecem, ou deveriam reconhecer isso, Terá alguém melhor do que nós? Terá alguém mais inteligente do que nós? Haverá pessoas mais capacitadas do que nós? Haverá, mas ainda assim, essas pessoas são imperfeitas. O homem mais inteligente, o homem mais poderoso, o homem mais... ainda assim, ele é imperfeito. Mas com Deus é diferente. Não existe ninguém como Deus. Por mais inteligente que eu seja, que vocês sejam, vocês não são perfeitos. Ainda assim, há pessoas mais inteligentes que vocês. Agora, com Deus não há ninguém como Ele, por isso Ele é o único e merecedor de toda honra e de toda glória. Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas, é por isso que Ele faz aquilo que lhe apraz. Por ser único, Ele faz tudo para a sua própria glória. Quando Deus faz do mesmo barro, ou seja, da mesma humanidade, por natureza, Efésios 2:11, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, éramos por natureza filhos da ira de Deus. Então essa humanidade destinada ao inferno, fruto da ira de Deus, caminhando a passos largos para o inferno, fazendo a vontade da própria natureza caída, seguindo os cursos desse mundo, fazendo a vontade de Satanás, dessa humanidade, Deus que faz o que quer, o perfeito, Ele faz vasos para a misericórdia, e faz vasos para a perdição, e Ele faz isso para a sua própria glória. Deus ele não projetou ninguém para ir para o inferno. O tempo todo, no Éden, Adão sela o nosso destino. Então a responsabilidade é de Adão, a responsabilidade é nossa. Deus ele não lançou ninguém no inferno, ele não vai lançar ninguém no inferno. O tempo todo, o próprio indivíduo vai criando provas contra si mesmo para ser condenado. É dessa mesma humanidade caída que já ia para o inferno que Deus faz asas para honra. Então Deus não lança ninguém no inferno, Ele simplesmente tira alguns de lá. Em suma, o plano da salvação é todo para a glória de Deus. Nós vamos ver isso com mais detalhes nos versículos 22 e 23, como nós vimos aqui. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar sua ira, dá a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vaso de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. É por isso que em Efésios 1, diz que nós somos predestinados antes da fundação do mundo. Percebam, com bastante atenção, em nenhum momento Paulo diz que Deus preparou o vaso para a ira, para a perdição. Aqui está dizendo que Deus suporta com paciência cada indivíduo que se rebela contra Ele em tudo o que faz durante as suas vidas. Como os vasos foram preparados para a perdição? Como que eles foram preparados? Os homens fazendo o que naturalmente fazem, pecam. Simplesmente. Paul Washer diz que o homem peca com a mesma naturalidade que ele bebe água, que ele respira. Deus vai derramando a sua ira sobre esses vasos, vai preenchendo até um dia em que vai entornar. É Deus assim, olha, jorrando a água, vai enchendo, vai suportando, vai enchendo o vaso, vai enchendo, até um dia que esse vaso entorna, e aí será o dia em que Deus vai jogar o diabo, o falso profeta, a besta, o anticristo, o diabo, todos os indivíduos que viveram a vida obstinada sem Deus no lago de fogo. Essa ira, quando estamos estudando o livro de Apocalipse aqui, Deus ele já vai exercendo a sua ira, mas vai chegar um tempo que essa ira vai ser sem medida, como nunca foi visto. Paulo usa a palavra aqui, longanimidade, ou mesmo que paciência. Essas pessoas, amados, desde a queda de Adão até a última geração que viverá antes da volta de Cristo, o homem ele vai respirar o ar que Deus dá, ele come a comida que Deus dá, ele vai usufruindo esse corpo que Deus deu, da inteligência que Deus deu. Esses homens corrompem tudo que são, tudo que fazem, eles usam todo o benefício que Deus dá, a graça comum, tudo, para pecar contra Deus. Como eu disse, o homem vai criando
né? Ele mesmo prova contra ele mesmo no dia do juízo. Porém, o plano de Deus é revelar a sua ira, como eu disse, no futuro. Por isso, muitas das vezes, o ímpio, ele pode viver uma vida próspera, ele pode ter uma morte ali pacífica, ele vai ter toda uma vida de prosperidade que muitas vezes nós, eleitos, não temos. Às vezes o ímpio prospera mais do que nós, os eleitos, tem uma vida praticamente nula, com doenças, com desestrutura familiar, a conta bancária robusta, morando em palacetes, andando nos melhores carros, usufruindo das melhores coisas. Às vezes nós, eleitos, não vamos viver, nunca teremos essa vida isso. Mas o que se compara com o que virá para eles, né? Porque a pior coisa é o que o ímpio provará, que é a segunda morte, que nós, os eleitos de Deus, não vamos provar. Segunda morte é o lago de fogo. Por isso Deus suporta com longanimidade essas pessoas, pois Ele está preparando o dia da ira de Deus. Em contrapartida, para nós eleitos, Paulo em Romanos 8, ele vai dizer que nenhuma tribulação nessa vida se compara com a glória que virá para nós. O nosso futuro é novos céus e nova terra com Deus. O futuro do ímpio, que nessa vida muitas das vezes vive melhor do que nós, é a ira de Deus no inferno, no lago de fogo. Paulo aqui está dizendo que Deus ele prepara essas pessoas. No capítulo 2 o apóstolo vai falar sobre isso. Ira é a reação de Deus contra o pecado. Deus está suportando com paciência as pessoas vivendo em rebelião contra Ele. Mas haverá um dia que Ele não vai mais suportar. Notem que Deus não preparou esses vasos para a perdição. Os próprios vasos de ira se preparam com as próprias mãos, com as próprias atitudes. Aqui nós entendemos a soberania de Deus e a responsabilidade nesses vasos que Deus rejeita. A soberania de Deus de rejeitar e a responsabilidade nessas pessoas que são rejeitadas. Deus rejeita pessoas que já estão numa situação deplorável, ética, moral diante dele. Ele não está lançando essas pessoas no inferno, ele está suportando cada indivíduo, desde a queda de Adão até a última geração que virá antes da segunda vinda de Cristo, com paciência, olhando para essas pessoas que acumulam prova através do comportamento depravado contra elas mesmas. Em Romanos 1, o apóstolo Paulo fala que Deus ele se revela a primeira vez que Deus se revela, da primeira forma, é criando a natureza, criando tudo, e ao invés do homem olhar para Deus e reconhecer Ele como soberano, criador e sustentador de todas as coisas, e aceitar a forma que Ele entende, arquiteta e governa, esse homem rejeita, ele começa a adorar a criatura ao invés do Criador. E aí Deus entrega esse homem segundo a sua própria natureza pecaminosa. E aí nós vamos ver a forma que aquela geração ela cai, ela se deprava. Ela é responsável por isso. A humanidade é responsável pela queda. A humanidade é responsável pelos seus próprios atos. E quando esses homens que Deus resolve não salvar lá no inferno, eles serão responsáveis por isso. Paulo aqui ele afirma tais verdades, não eu. Se alguém, porventura, rejeita essa doutrina, está rejeitando o que Deus está falando segundo a tua palavra, não o que eu estou criando. Tanto que nos versículos 30 a 33, Paulo vai nos mostrar que a responsabilidade de Deus ter rejeitado o povo de Israel é do próprio povo. Iremos na próxima exposição falar um pouco mais sobre isso. Paulo vai responsabilizar do versículo 30 ao 33 o próprio povo de Israel por ter rejeitado a Deus. Nos vasos de misericórdia, Deus mostrará a sua glória, que de antemão preparou, tá? O já e o ainda não, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que de antemão preparou. Essa expressão já e ainda não é uma expressão muito comum, né, dentro da escatologia reformada, né, a milenista. Nós, aqui da Igreja Reformada Bethesda, somos milenistas, né? Paulo, em Romanos 5:1, ele diz que nós já temos paz. Em Romanos 8, Paulo está citando um exemplo e um evento futuro da glorificação, que é tanto corpo e alma do cristão ser transformados para habitar em novos céus e nova terra na eternidade com Deus. Paulo fala assim, olha, e ele nos glorificou. Embora o evento da glorificação é algo futuro, mas Paulo coloca como se ele já tivesse sido executado. Por quê? Porque é uma certeza. Antes da fundação do mundo, Deus nos conheceu, nos chamou, nos predestinou, nos justificou e nos glorificou. Nessa vida, ao que parece, às vezes não
Vemos a glória de Deus nos vasos para a salvação. Tá? Entretanto, isso é uma garantia na eternidade. Nós adoecemos, nós sofremos, nós passamos por problemas financeiros, problemas familiares, mas isso não se compara com a eternidade separada para nós. Jeremias 18, 6 é um texto maravilhoso que nós vimos aqui. Não pode, por acaso, o oleiro fazer o que quer com o vaso? Então, irmãos, não vamos rejeitar isso. Não vamos rejeitar a palavra de Deus. Não vamos nos escandalizar com a pedra de tropeço, que é a doutrina da justificação pela fé. Porque Paulo não explica somente, em meados do capítulo 3 até o versículo 5, o que é a justificação pela fé. A partir daqui, a partir do 8, do 9, 10, 11, Paulo fala que aqueles que ele justifica pela fé são aqueles que ele chama. E aqueles que ele não justifica pela fé é aqueles que ele rejeita. No fim do versículo 23, Deus, para a sua glória, nos prepara esses vasos de misericórdia, né, de antemão. Se você for para o céu, amados, se nós formos para o céu como nós vamos, é pela graça de Deus. Se porventura o indivíduo, e muitos irão para o inferno, também será para a glória de Deus. Ele não lança ninguém no inferno. O Criador não lança ninguém no inferno. Ele tira alguns de lá. E aí, terceiro e último ponto. Tá? Vamos ler aqui do versículo 24 ao versículo 29. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era povo meu, e amada a que não era amada. E no lugar em que lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente. E em breve, como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Paulo aqui, ele vai argumentar que a queixa de Deus, ela é extremamente justa. Quanto à incredulidade dos judeus, é justa, pois eles sofrem porque foram rebeldes. Foram rejeitados porque de uma forma comportamental, não aceitando os meios que Deus escolhe para governar, para salvar, eles são rejeitados e são responsáveis por isso. Os profetas, ao mesmo tempo que queixam do pecado, da incredulidade, eles sempre disseram que levantaria um outro povo. A salvação sempre foi pela fé. Abraão viu isso e falou sobre isso. O próprio Moisés viu isso e falou sobre isso. Os profetas. Essa questão do evangelho chegar aos gentios, o Israel de Deus ser todo o indivíduo em todas as partes da terra, mesmo não sendo biologicamente descendente de Abraão, isso também sempre foi mostrado no Antigo Testamento. O versículo 23 lá, nos mostra quem são os vasos de misericórdia. E aí é o que é dito no versículo 24. Quem são os vasos de misericórdia? São aqueles que de antemão Deus chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Quem são? Nós. Paulo aqui, na sua audiência, ele vai dizer isso, e nessa noite eu também digo. Quem é aquele povo que não era amado e seria amado? Quem era aquele povo que não fez parte da primeira aliança, do primeiro pacto, desse primeiro povo? Nós. Hoje eu digo, nós somos os eleitos de Deus. A nós é que Paulo se refere. É os crentes do Antigo Testamento. É os crentes do Novo. Os que creram pela fé. Quem é esse povo aqui que não foi chamado de amado e agora foi? Quem é o verdadeiro Israel de Deus? É o que Paulo fala lá em Gálatas capítulo 6. O Israel de Deus é aquele que crê pela fé.
fé. Paulo se refere quando diz aqui, né, diz a nós, a todos que creem em Cristo. Olha o que pela primeira vez o apóstolo escreve aqui na carta, versículo 24, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Aqui nós vamos ver o Israel espiritual que Paulo se refere do versículo 6 ao versículo 8 aqui de Romanos 9. Não é o Israel que são os verdadeiros israelitas. Pode um descendente biológico de Abraão ser salvo? Pode, como Abraão, o próprio Abraão, Davi ou todos os outros santos do Antigo Testamento. Mas como eles creram? Em guardar a lei e ser salvo por ela ou crendo em Cristo? Crendo em Cristo. O apóstolo Paulo em Romanos 4 diz que Deus ele creditou justiça em Davi. Aqui vemos o Israel espiritual que Deus preparou desde a eternidade através da pregação do Evangelho. Né? E alguém aqui pode, né, porventura, me perguntar, pastor, mas como eu sei se eu faço parte desses vasos de misericórdia? A resposta é, fomos chamados? Cremos pela fé nisso? Acreditamos com alegria no Evangelho? Ouvimos o chamado de salvação por parte de Deus por intermédio do sacrifício de Cristo e a proclamação do Evangelho? Né? Sentimos no coração que tudo isso é verdade? Nós recebemos Cristo, que é o objeto central desse plano de salvação? Se cremos, somos salvos, somos vasos de misericórdia e não vasos de ira. Na eternidade, Deus vai preparar essas pessoas. Deus nos conheceu antes mesmo que fôssemos criados. Nesse plano dele, ele nos chama. E os judeus são rejeitados porque eles discordam com o plano que Deus cria para salvar. Qualquer indivíduo, desde a queda de Adão até a última geração que antecede a segunda vinda de Jesus, qualquer um que rejeita a forma que Deus escolhe de salvar, que é a justificação pela fé, que o judeu tropeça nessa doutrina. Se qualquer um, porventura, discorda que Deus escolhe quem quer e rejeita quem quer, essa pessoa vai ser rejeitada por Deus e ela será responsável por isso. E em sequência, Paulo fundamenta a sua argumentação na Escritura. Ele vai fazer 2 citações de Oséias e 2 citações do profeta Isaías. A primeira aqui de Oséias, no versículo 25. Assim como também diz em Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era minha amada. Aqui, né, Oséias, a citação do profeta, a quem Oséias aqui está se referindo? Ele está se referindo ao povo de Israel. Claro, né? Porém, já no Antigo Testamento, já menciona que uma outra nação, ela seria chamada de querida, se referindo aos gentios. E quando, segundo Paulo em Efésios 2, esse muro de divisão entre judeus e gentios é derribado por intermédio do sacrifício de Cristo, agora é um povo só. Se hoje um judeu étnico, descendente biológico de Abraão, ele crê pela fé em Cristo, ele faz parte do verdadeiro Israel, mesmo fazendo parte lá do Israel étnico. Vemos uma segunda citação, né, do profeta, Oséias 1,10, aqui no versículo 25 a 26. O profeta aqui ele está se queixando da incredulidade do povo de Israel. Como eu disse, Deus sempre se queixou por intermédio dos profetas. Então, ser chamado filho de Deus vivo era um direito somente dos filhos de Israel, era somente o povo étnico. Agora não, agora é um direito do gentio também, se esse o crê pela fé. A terceira citação agora em Isaías, no versículo 27, Paulo vai citar aqui Isaías 10, versículo 22 ao 23. Ainda que os judeus se tornem numerosos quanto a areia da praia, ainda que eles cresçam, somente poucos serão salvos. Amados, esse crescimento numerológico da igreja brasileira e, paralelo a isso, um desprezo pela Escritura, mostra que a igreja brasileira, com questão de numerologia, ela é enorme. Através de número, a igreja é enorme, mas são pouquíssimos eleitos de Deus. Como eu sei que eu amo a Cristo? É a forma em que eu amo a palavra dele, a Bíblia. É a forma em que eu vivo por ela, porque eu não devo somente conhecê-la, eu devo guardá-la. E para que eu a guarde, eu tenho que praticá-la. É a forma em que eu busco, anseio Deus na oração, uma vida de piedade e santidade. E infelizmente, amados, isso hoje é visto de uma forma muito escassa. Os púlpitos que a Bíblia de fato é aberta e é exposta, isso é muito raro. Até no nosso meio reformado, nós estamos vendo igrejas, lideranças que não estão mais guardando a Escritura.
desprezando os símbolos de fé que são muros em volta da Escritura para que não entre heresia. Paulo acredita que no meio dessa multidão existe o remanescente, e esse remanescente, no meio desse remanescente tem judeu, biologicamente vindo de Abraão, e também gentios. No versículo 28, Paulo ainda cita o profeta Isaías, ou seja, Deus está agindo, arrebanhando esse remanescente, né, desde a queda de Adão até a última geração que antecede a vinda de Cristo, através da pregação. A última citação no versículo 29, né, como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Olha o que o profeta diz, Sodoma e Gomorra. Isso aqui é um símbolo da depravação moral. E ele diz que a nação de Israel estava exatamente como essa cidade de Sodoma e essa cidade de Gomorra. Mas do meio dessa geração depravada, Deus levanta remanescentes. No meio desse mundo que jaz do maligno, tão inimigo de Deus, que ataca a Deus através da arte, da cultura, enfim, tão inimigo de Deus, no meio disso Deus levanta os seus eleitos. Porém, Deus levantaria do meio desse povo um remanescente dos judeus gentios, um povo seu, escolhidos, vasos de sua misericórdia, e automaticamente o restante, vasos da ira. Amados, se eu estou em Cristo, não foi porque eu escolhi, porque Ele me escolheu. Se por acaso há pessoas que levam a vida obstinada no pecado e morrem assim, é porque Deus as rejeitou. Se nós pregamos o Evangelho e a pessoa rejeita, é porque Deus está rejeitando ele primeiro. Mas também nós não podemos fugir, não podemos perder isso em mente, que mesmo Paulo, sabendo que o povo de Israel tinha sido rejeitado, ele sofre. Ele fala que, se possível, ele iria para o inferno por amor a essas pessoas. O que é que isso nos leva a entender? Que predestinação não está em dissonância, em desconformidade com a pregação do Evangelho. Deus é quem sabe aqueles que Ele vai escolher e aqueles que Ele vai rejeitar. E cabe nós, a igreja, amando todo mundo, sabendo que uma vida sem Deus é uma vida certa para o inferno, em amor ao pecador perdido, eu prego o Evangelho, com fidelidade, cabendo a Deus abrir a mente do pecador ou não.